sou o professor Clay, a gente está seguindo aqui a playlist de conteúdos de história, né? Se você chegou nesse vídeo, se você já está seguindo, eu peço que você curta, se inscreva no canal, né? Deixe um comentário aqui se esse conteúdo for significativo para você, tá bom? Então, no vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e alguns dos efeitos dela nos desdobramentos, né? Como a luta anticolonial em África e Ásia, né? A crise do Oriente Médio. Hoje nós vamos falar de um dos desdobramentos que eu já anunciei no vídeo anterior, mas a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado agora, que é a questão do nazifascismo. A gente tem que entender primeiro o contexto histórico que surgiu o nazifascismo, para depois a gente saber diferenciar ele de outros tipos de ditadura que vão surgir no século XX, certo? Então, lembra quando eu falei do nacionalismo como religião cívica? Eu falei no vídeo anterior que o nacionalismo ele surge como uma forma de religião cívica, quando nós temos a ruptura da monarquia absolutista com a Revolução Francesa. A monarquia absolutista era sustentada por quê? Pela Igreja Católica, certo? A Igreja Católica sustentava a monarquia dando legitimidade para o rei como representante de Deus, que é o que a gente vai chamar de direito divino. Funcionava assim, pelo menos na Igreja Católica, funcionava assim. A gente pega lá no Evangelho de Pedro, tá lá, Jesus disse para Pedro: Pedro, com esta pedra erguereis minha igreja, certo? A interpretação de igreja varia dependendo do teólogo que vocês forem ler. Mas a que eles vão usar nessa época é a seguinte: igreja é instituição, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que o primeiro Papa foi São Pedro, certo? Então, se Pedro representa Jesus na construção da igreja, e os papas têm a chave do trono de Pedro, o Papa segura o cajado que representa São Pedro com a cruz invertida. Então, se o Papa colocar a coroa na cabeça de um Zé Baiano qualquer, Zé Mané qualquer, certo? Esse Zé Mané, ele é rei por direito divino vinculado ao Papa, São Pedro e Jesus, que é Deus. Então, Deus reconhece, através da Santíssima Trindade, aquele cara como rei. Tá, isso dava imunidade para o cara? Não, ele podia ser assassinado, trocado por algum parente, mas era mais complicado. E o rei, ele tinha alguns privilégios que os nobres e o rei dispunham desde a época medieval, ou do Império Romano Tardio. Eles não pagavam impostos, eles tinham a posse das terras, quer dizer... E vai ter um momento que a burguesia vai encher o saco disso e vai fazer a Revolução Francesa, manipulando o povo, dizendo que se tirar o rei melhora, né? Que tem até aquelas musiquinhas charmosas da Revolução Francesa, como Sairá, né? A sairá, 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 le aristocrat à la lanterne, a sairá, 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 degolé le aristocrat. Quer dizer, vai melhorar, a sairá, será melhor. A sairá, sairá, será melhor quando pendurarmos os nobres na lanterna. Será melhor quando degolarmos os aristocratas. Quer dizer, aí o povo vai entrar num frenesi revolucionário, a burguesia pobre vai governar a Revolução Francesa por um ano, que vai ser o período do terror, depois a burguesia rica toma o poder de volta e sossega as coisas. Na verdade, o que acaba acontecendo pós-Revolução Francesa é uma troca de gerência. O rei é substituído pelo nobre. A monarquia é substituída pela democracia, mas é uma democracia fajuta, que não dá real voz para o povo. Vamos pensar no Brasil. Como que foi a República aqui no Brasil? A República aqui no Brasil foi a República do café com leite. Quando a gente brinca na escola, não fala, deixa o fulano quieto que ele é café com leite. Café com leite quer dizer o quê? Inútil. É o cara que não está brincando, não vale. Então, quando a gente fala que a República do Brasil foi uma república café com leite, a gente está dizendo que foi o quê? Uma hegemonia de São Paulo e Minas, café com leite.
E não importava muito o voto, porque ganhava quem eles queriam. Era um sistema totalmente viciado, mal jambrado, jogado de qualquer jeito. Era um sistema zoado. Para manter quem no poder? Os fazendeiros de café, que juntos com a empresa inglesa que construiu a ferrovia, no exemplo que eu dei no vídeo anterior, volta lá para você ver, que vai ser interessante você ver esses vídeos em ordem, porque aí você vai pegando as relações entre as coisas, certo? Aquela burguesia patrocinada por aquela empresa inglesa que construiu as ferrovias, que saía governando o Brasil, os fazendeiros de café. Tudo bem? Aí quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela deixa de ser uma monarquia, o imperador toma um golpe quando acaba a Primeira Guerra Mundial, e se torna uma república. República de Weimar, mas uma república desmoralizada num país quebrado, onde a inflação chegava a 9 milhões de marcos para comprar um pãozinho na padaria. Tu tinha que ir com o carrinho de mão de dinheiro para comprar um pãozinho. E muita gente saiu ganhando na Primeira Guerra Mundial com a miséria alemã. Vários bancos, não só judeus, banqueiros de todas as etnias, mas vai ser associada a imagem do banqueiro com a imagem do judeu, pelos nazistas. Eles vão pegar imóveis de graça, praticamente, de esposas de veteranos, em troca de comida. Quer dizer, vai ser um negócio da China, você troca a sua casa para almoçar e jantar. Quer dizer, vai ser um negócio bem louco que vai acontecer na Alemanha. E esses veteranos eles vão voltar para casa num momento que o fronte estava a 10 quilômetros de Paris. Ah, mas vocês vão dizer para mim, professor, estava a 10 quilômetros de Paris desde 1914. Sim, por causa das trincheiras. Sim, mas na visão do soldado, ele não recuou, então ele não perdeu a guerra. E o Hitler vai saber trabalhar muito bem essa visão do soldado, porque ele é um soldado. Ele é um cabo bavariano que vai sofrer um atentado com gás mostarda e vai ficar fora da guerra o resto da guerra. Certo? E ele vai se sentir humilhado, assim como vários outros veteranos de guerra, porque na visão deles tinha como vencer a guerra. Mas na visão militar do governo alemão já não tinha mais como, porque quando a Rússia saiu da guerra por causa da Revolução Russa, certo? Eu vou falar um pouco de Revolução Russa no vídeo de Guerra Fria, que é o 4º vídeo dessa série. Então, se você quiser ver agora o que é a Revolução Russa, tu vai lá, depois tu volta para cá. Tá bom? Então, quando a Rússia sai em 1917 da guerra, a Alemanha joga todas as tropas no fronte ocidental numa expectativa de um tudo ou nada, que é a ofensiva Ludendorff. Só que a ofensiva Ludendorff dá errado, porque os Estados Unidos entram na guerra para garantir a vitória dos aliados, porque os aliados deviam dinheiro para os Estados Unidos, em armas, roupas e material de guerra. Então os Estados Unidos entram para garantir o investimento e vence a guerra para os caras, basicamente. E os caras já estavam cansados. Só que os Estados Unidos quer propor uma paz para a Alemanha que não seja muito violenta, porque os Estados Unidos não têm interesse que estoure outra guerra nesse momento. E quer voltar para o canto dele e ganhar dinheiro. O melhor jeito de ganhar dinheiro é não ter guerra para ele vender para todo mundo. Então os Estados Unidos vai construir um acordo chamado os 14 pontos de Wilson, que é a ideia de que esses 14 pontos concordados com a Alemanha, uma paz melhor, porque não vai ter indenização, vai ser um negócio mais tranquilo, vai castigar um pouco, mas vai passar a mão também, quer dizer, aquela coisa política. A Inglaterra e a França não aceitaram, botaram os Estados Unidos de escanteio e eles criaram a versão deles do tratado, que vai ser o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é o famoso tratado bomba, né? A Alemanha não vai nem conseguir sentar depois do que acontecer com ela, com o tratado. Porque ela vai ter que pagar uma indenização bilionária em ouro, ceder território, não pode ter mais exército, não pode ter mais marinha, não pode ter mais aeronáutica, vai perder gestão de alguns territórios que eram os que geravam riqueza.
Quer dizer, é um negócio horrível. E o povo alemão não vai aceitar muito bem isso, digamos assim. Eles vão ficar magoados com o governo, a população em geral. Mas, passando a crise do pós-guerra, a Alemanha se levanta, começa a crescer economicamente. 1924, 25, 26 são anos bons para a economia alemã, ela começa a se recuperar. E esses malucos radicais, tipo Hitler, o Hitler está lá na cadeia, porque tentou dar um golpe. Mas os comunistas também, eles não vão ter espaço. Porque quando a coisa está bem, a pessoa não procura o extremismo. O extremismo ele aparece quando desanda. Quando o país vai bem, o extremismo não tem muita vez no país, seja ele de esquerda ou de direita. Aí em 1929 vai ter aquela crise de Nova York, né, a Quinta-feira Negra. A crise de Nova York vai despencar a bolsa. Despencando a bolsa, quebra todo mundo capitalista junto, que depende dos Estados Unidos, direto ou indiretamente. Aí a Alemanha dá uma quebradinha. Aí coincide com a época que o Hitler sai da cadeia. Que o Hitler sai da cadeia em 1929. E na cadeia, não foi uma cadeia comum que ele ficou, cheio com os caras lá na suvaqueira, não. Ele ficou numa cela especial, porque ele era ex-militar. Nessa cela especial recebia visita, tomava café, quer dizer... E nessa cela especial ele escreveu o livro dele, né, o Mein Kampf, que em alemão quer dizer minha luta, que é o que ele diz que ele quer fazer para o mundo. Ele propõe o que no Mein Kampf, que é polêmico? Ele propõe que o mundo é governado pelo judeu eterno. Ele chama de eternal Jew, o judeu eterno. O judeu eterno tem duas faces. É o acionista de Wall Street, ou seja, é os Estados Unidos, e é o comunista em Moscou. Quer dizer, para o Hitler, o comunismo e o capitalismo americano eles são a mesma coisa, uma conspiração judaica para destruir a Europa, principalmente a Alemanha. É um sanduíche judaico do mal. Então, para a gente combater o judeu eterno, a gente tem que expulsar os judeus da Alemanha e depois expulsar os judeus da Europa, jogar os judeus para fora. No primeiro momento ele não defende o Holocausto. No primeiro momento ele defende a deportação forçada desses judeus, para eles serem expulsos da Europa. Segundo ponto, ele vai falar que a Alemanha é o povo escolhido, que desde que Arminius, na Roma Antiga, derrotou Lúcio Varus, desde o Carlos Magno, do Charlemagne, do Carlos Magno, desde o Bismarck, os cavaleiros teutônicos, quer dizer, vai construir toda uma mitologia em torno da excepcionalidade do povo alemão, que o povo alemão é superior, ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele é mais guerreiro, vai construir uma genealogia mitológica da história alemã. E a partir disso, as pessoas ligadas à história alemã, a raça alemã vai ser associada aos arianos. Inclusive para o Hitler e para o Himmler e para o Rosenberg, que são os teóricos do regime nazista, a própria raça alemã é o cálice sagrado de Cristo. O sangue ariano é o sangue de Cristo. Eles vão fazer um paralelo com Cristo, com as cruzadas. É um mó louco o rolê, assim. Eles vão criar toda uma religião distorcida, digamos assim, para o pessoal acreditar. E ele vai prometer o quê? Que ele vai fazer a Alemanha a maior de todas. A Alemanha vai ser grande de novo. Aí em 1933 vai ter eleições, o partido do Hitler ganha um terço do parlamento e ele é eleito primeiro-ministro. O governo alemão prefere deixar o Hitler assumir como primeiro-ministro para poder controlá-lo do que deixar ele crescer para as próximas eleições. Então ele é chamado para ser ministro. O problema é que o presidente da República Alemã, o Hindenburgo, ele morre. E quando o Hindenburgo morre, o Hitler ele tem carta branca para dar o golpe, porque ele não tem ninguém para segurar ele quietinho num canto. Aí ele vai criar um complô. Ele vai mandar a milícia dele. Ele tinha uma milícia, chamada os Camisas Marrons, a SA.
O Hitler vai mandar a SA atacar fogo no Reichstag, né, que é o parlamento alemão, e tacando fogo no Reichstag, ele vai jogar a culpa nos comunistas. Os comunistas fazendo coisas aí. A culpa é dos comunistas. Como as pessoas já tinham medo do comunismo, porque o comunismo estava crescendo também na Alemanha, a social-democracia e o comunismo, quando o Hitler fez um atentado, jogou a culpa neles, colou. Aí ele usou isso para baixar a lei marcial, não tem mais eleição e ele governa. Quer dizer, ele usou o medo para governar. Depois ele precisava do apoio da elite alemã para continuar no poder, né? Os empresários, o exército. O exército alemão não confiava no Hitler. Então o exército alemão pediu o seguinte: a gente só vai jurar lealdade ao regime se você se livrar dessa milícia, que a gente tem medo, que tem mais de 1,5 milhão de caras na milícia que obedece diretamente o Hitler. Se você se livrar da milícia, a gente aceita fazer parte do governo. E o Hitler, sem hesitar, ele convoca o que ele vai chamar de a Noite das Facas Longas. E vai matar todos os membros da milícia, inclusive o líder da milícia dele. Vai mandar matar todo mundo. Para você ter uma ideia do que como era necessário ele ter o apoio do exército para ele ficar no poder. Quer dizer, ele não se sustentava sozinho. O Hitler ficou no poder pelo tempo que ficou porque ele agradava a burguesia alemã e porque ele tinha o apoio do exército. Ele só vai perder esse apoio do exército quando ele começar a fazer merda na Segunda Guerra Mundial. Aí o exército vai começar a roer a corda com ele. Inclusive vão tentar matar ele várias vezes. Mas assim, para vocês verem que uma coisa está ligada com a outra. A burguesia, com medo do comunismo, alimentou o nazismo. E boa parte dessa burguesia eram os judeus. Que depois, quando o Hitler baixar as leis de raça, em 1935, no comício de Nuremberg, esses judeus, ele vai tirar a cidadania, propriedade, e alguns ele vai tirar até a vida, quem não conseguir fugir. Quem não entendeu que ele estava querendo pegar os caras e não fugiu, morreu. Porque assim, o plano inicial era deportar os judeus para Nova Zelândia, para Austrália, para puta que pariu, para algum lugar. Certo? Só que quando a guerra estourou, não tinha como sair da Alemanha mais. Aí a Alemanha falou, então a gente vai ter que fazer a solução final. A solução final vai ser a solução, que é matar os caras. Estou entendendo? É complicado, porque assim, a ideia inicial era tirar os caras do país. Mas quando não deu para sair, eles mataram. Por que tanto ódio com o judeu? Pelo seguinte: desde que a Europa é Europa, sempre houve ódio aos judeus. O antissemitismo sempre existiu na Europa, certo? Então esse antissemitismo sempre existiu na Europa. O antissemitismo, ele se caracteriza por um ódio à iconografia judaica, tradições judaicas, associar judeu com coisa ruim, quer dizer, isso sempre existiu. Então Hitler trabalhou aquela velha retórica a sua nação, a nação de vocês é grande. A Alemanha é um povo abençoado, é um povo grande, é um povo heróico, porém estamos humilhados, destruídos, prejudicados por culpa dessas pessoas, dos judeus, dos comunistas. Eles são os culpados do atraso da Alemanha. Para a Alemanha voltar a ser grande, precisamos limpar a Alemanha. Esse é um discurso clássico do fascismo. O fascismo vai buscar um momento de glória no passado e vai prometer um retorno ao passado caso as exigências do líder sejam cumpridas. Um outro lugar que é fascista nesse período, a Itália. Quando Mussolini vai assumir o poder na Itália em 1922, Mussolini vai falar que nós vamos voltar a ser um Império Romano, que é a vocação do romano é para a dominação do Mediterrâneo, e nós vamos voltar a ser, quer dizer, aí se a gente não conseguir é porque é culpa do fulano, do cicrano, quer dizer, sempre trabalha nessa vibe. A culpa é sempre de alguém. A gente vai ter sempre essa coisa da volta para o passado. O passado é onde a gente era bom. Aí a gente vai ter um período ruim, e esse período ruim é culpa de pessoas que destruíram o nosso passado. Quer dizer, sempre vai ter esse discurso.
Outra coisa, o fascismo nega a ciência. Ele usa a ciência quando a ciência interessa para ele. A ciência racial, a eugenia, que era moda na década de 20, que é a ideia de que o negro tem o cérebro diferente do branco, porque o negro é mais primitivo que o branco, o tipo de crânio, quer dizer, esse papo aí, chamado eugenia, é uma pseudociência, mas interessava para o nazismo. Então o nazismo vai usar para dizer, eu sei quem é judeu, porque o crânio do judeu é assim, porque o nariz do judeu é assado. Quer dizer, então, quando a ciência interessa, eles usam. Quando não interessa, eles negam. Por exemplo, o Hitler vai ter um vídeo de propaganda em 1935 falando assim, não é justo o louco morar num palacete enquanto o trabalhador alemão mora na favela. Vamos matar esses loucos e tirar eles dos palacetes. Ele vai começar essa discussão para condenar sanatório e hospital psiquiátrico, ou seja, todo mundo que está internado em sanatório, hospital psiquiátrico, doente crônico, cadeirante, aí vai dar injeção de eutanásia. Vão ser os primeiros mortos do Holocausto. Pessoas que são consideradas imperfeitas não podem ter filhos. Os poucos negros que moravam na Alemanha durante o período nazista vão ser esterilizados para não ter filho, por exemplo. E esse é um discurso que até hoje existe. Por exemplo, quando a gente fala, o nordestino vem para cá emporcagar São Paulo. Que esse nordestino só sabe fazer filho para usufruir do Bolsa Família. E não sei se seria tão melhor se não tivesse nordestino em São Paulo. Quer dizer, você pode reparar que é o mesmo discurso com uma outra roupa, mas é o mesmo discurso que os nazistas faziam. E é complicado esse discurso. Estão entendendo? É uma coisa complicada. E o fascismo, ele não morreu com Hitler, né? Ele continua por aí. E ele tem várias faces. Por exemplo, chegou a um extremo do Hitler, ele proibiu o cristianismo na Alemanha. Ele criou uma religião que tinha que louvar os deuses germânicos com runas, solstício de inverno, não podia mais comemorar o Natal. Ele modificou as cantigas de Natal para cantar sobre o Hitler, não sobre o Natal. As bolas de Natal tinham suástica, quer dizer, mudou total, então fazer uma transformação cultural maciça na Alemanha. Transformar a cultura alemã. Nos moldes de Roma, né? Porque a iconografia, aquela águia, a águia nazista é uma releitura da águia romana, que o próprio Napoleão também usava na França. A águia como símbolo de poder, segurando a suástica. Quer dizer, tem uma moeda famosa que o pessoal da fake news fala que ela é comunista, mas não é. Em 1934, na Alemanha, tem uma moeda do Dia do Trabalho, que é a águia nazista de asas abertas, segurando numa asa a foice e na outra asa o martelo. Aí os historiadores mais fraquinhos vão falar para vocês que foice e martelo é o comunismo. Tá, foice e martelo é comunismo quando tá a foice e o martelo. Assim. Quando tá assim, não. Isso quer dizer o quê? Trabalhador do campo, foice, trabalhador da cidade, martelo. E a águia no meio segurando os dois. A águia simboliza o governo. Então, o que essa moeda está traduzindo para a pessoa que olha para ela? O governo nazista vai fazer a mediação do trabalho. Não é o trabalho pelo trabalho, é o trabalho através do governo. Certo? Então, o que o nazismo vai defender? O nazismo vai defender isso, que o trabalho liberta, que inclusive eles vão acabar com a crise econômica na Alemanha fazendo grandes obras. O mesmo caminho que os Estados Unidos usou para sair da crise, a Alemanha vai usar também. Grandes obras para dar emprego para todo mundo, com emprego as pessoas compram, as pessoas comprando, a economia anda. Só que quando a Alemanha começa a se recuperar, o Hitler começa a botar as asas de fora. Ele começa a falar o quê? Ele decreta a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais, as milícias alemãs vão depredar e pichar as lojas que têm donos judeus. E todo bom alemão não pode comprar na loja de judeu. É o primeiro sinal que o negócio vai azedar.
Os judeus que tinham um pouco de visão de longo prazo, porque já tinha acontecido expurgos na Rússia, já tinha acontecido expurgo na Ucrânia, em Portugal e Espanha no século XV. Então os judeus que tinham uma noção de história, eles viam que aconteceu um negócio feio. Então esses aí, eles começaram a juntar o dinheiro e sair da Alemanha. Fugindo da Alemanha para os países vizinhos. Não vai adiantar muita coisa, né? Porque com o andar da Segunda Guerra Mundial, o Hitler vai até eles, né? Mas ninguém sabia disso. Eles vão fugir para países vizinhos, os mais medrosos, que são os que vão ficar vivos, vão fugir para onde? Estados Unidos, Canadá, vão vir parar para cá, para o Ocidente. Então, a ideia que eu estou querendo passar é a seguinte: ninguém fecha o regime do dia para a noite, ele foi fechando aos poucos. E o nazismo ele se caracteriza pelos seguintes fatores: a busca de um passado ideal, busca de culpados, propaganda doutrinadora na mídia. Por exemplo, tem um filme chamado Triunfo da Vontade. É um filme de propaganda que foi feito por uma cineasta alemã que era uma das top da década de 30. Ela era nazista roxa. Ela fez um filme de graça para o Hitler, chamado Triunfo da Vontade, que vai mostrar a Alemanha se modernizando com toda aquela simbologia nazista. Tem no YouTube esse filme. Se vocês quiserem puxar Triunfo da Vontade, tem uns trechos no YouTube. Vale a pena dar uma olhada para vocês enxergarem o que eu estou falando. E, por exemplo, vai ter toda uma coisa, um fervor patriótico de reconstruir a nação para recuperar o lugar da Alemanha no mundo. O Hitler vai começar com um discurso de reanexar os territórios que foram tirados da Alemanha por causa da vergonha de Versalhes. E essa retomada desses locais que estão na Alemanha, a Renânia, o Vale do Ruhr, a Alsácia-Lorena, vai começar a acender uma luz amarela na Europa de que talvez a Alemanha esteja aprontando alguma coisa. Só que como os europeus viam o nazismo como um mal necessário, porque ele era anticomunista, ia abrir, se ele fosse fazer guerra, ele ia fazer guerra com o Stalin, porque o Stalin era o inimigo natural dele, a burguesia europeia deixou correr solto o nazismo. Deixou correr solto. Anexou o território? Tá bom. Anexou a Áustria? Tá bom. Anexou a Tchecoslováquia? Não tá bom. Vamos marcar uma reunião. Hitler, você promete não invadir mais nada se eu deixar você levar? O Hitler, prometo. Tá, ele prometeu, tá tudo bem. Foi assim mesmo, não tô zoando. Pode procurar no YouTube a Conferência de Munique. Foi assim mesmo que aconteceu. Que eu consegui paz para a nossa geração, que o chanceler Hitler falou que não vai invadir mais ninguém. Sério. E ele invadiu. Estou entendendo? E o Hitler invadiu a Polônia achando que os países europeus iam falar, é a Polônia, deixa quieto. Mas na vez da Polônia, o pessoal não deixou quieto, o pessoal declarou guerra. O Hitler não estava pronto para a guerra, nem os aliados. Foi aquele jogo de truco que dá errado, sabe? O cara dá truco, o outro dá 6, o outro dá 9, aí na hora do 9 o cara bate. Quer dizer, foi um jogo de truco que deu errado. A política externa na Alemanha em 1939, porque eles pegaram a Alsácia-Lorena e eles pegaram os Sudetos na Tchecoslováquia de graça, assustando o mundo com propaganda militar, dizendo que eles tinham o exército mais poderoso do mundo. Eles tinham máquinas muito fortes, mas não era um exército totalmente mecanizado. Boa parte do exército alemão ainda andava de carroça, tirando as divisões de Panzer. Então, mas o Hitler vai jogar truco, ele vai falar, eu quero isso aqui. Olha meu vídeo aqui, eu tenho armas. Você quer uma guerra? Você quer uma guerra? Não, não quero. Então, me deixa em paz. Eu vou pegar isso aqui, beleza? Beleza. Só que na vez da Polônia, o Hitler vai fazer a mesma coisa. Eu quero isso aqui. Aí o pessoal fala, não, agora eu não vou dar. Ah, você quer guerra? Quero. Então vai vir, vem. Quer dizer, então, a Alemanha ela não estava preparada para uma guerra. Ela tinha armas melhores e táticas melhores do que a França.
e do que a Inglaterra. Mas ela não estava preparada para uma guerra. Tanto que vários generais do Hitler ficam chateados com ele depois que ele decide invadir a União Soviética antes da hora. Ele faz a Operação Barbarossa e invade a União Soviética, o que a gente vai ver no próximo vídeo, que eu vou contar resumidamente a história da Segunda Guerra para vocês. Então, o nazismo ele vai trabalhar a propaganda a nível escolar. Você vai ter, nas universidades alemãs, queima de livro. Só podia dar aula em universidade professor do partido. Vai ter curso de verão para os professores de escola serem doutrinadores. Você vai ter a formação da Hitlerjugend, que é a juventude hitlerista, que vão ser tipo os escoteiros aqui no Brasil, só que com um viés mais militarizado e voltado para a doutrinação mesmo, tipo os escoteirinhos do mal, a juventude hitlerista. E esses jovens da juventude hitlerista, a maioria vão ser os caras que vão trabalhar nos campos de concentração no decorrer da guerra. Você vai ter todo um trabalho para mobilizar o ódio de uma nação, para galvanizar e unificar esse povo em torno do ódio. O ódio eterno ao judeu eterno. O judeu eterno que quer destruir o homem ariano, quer corromper o europeu. O judeu que ao mesmo tempo é comunista e ao mesmo tempo é capitalista. Os dois lados esmagando a Alemanha entre eles. E para sobreviver, a Alemanha precisa de Lebensraum, de espaço vital. A Alemanha tem que invadir os seus vizinhos menos evoluídos e utilizar de sua mão de obra para produzir recursos para a mãe Alemanha. Aí você vai me perguntar, tá, os europeus faziam isso na África com os negros, usar eles como mão de obra semi-escrava, que nem no Congo belga, que cortavam o braço de quem não cumpria a cota da borracha. Faziam. O mundo ligava? Não. Quando os alemães fizeram com homens brancos, judeus, ciganos, brancos, eslavos, o mundo entrou em choque. Porque o mundo passou a enxergar uma coisa que existia e que ninguém ligava porque era feita com negro lá na África. O mundo entrou em choque ao ver o que a gente vai chamar de Holocausto. Que teoricamente morreram 6 milhões de judeus, estimam-se 11 milhões de pessoas. A gente fala teoricamente, não porque o Holocausto não existiu, porque ele existiu. Mas existem teorias de que os israelenses, para conseguirem o Estado de Israel, eles inflaram o número de mortos, pegando mortos de outros grupos que não foram indenizados pelo governo alemão, para dizer que morreu mais gente, para dizer o que? ONU, a gente quer a Terra Santa de volta. Como a Inglaterra estava governando a Palestina, naquela época, a Inglaterra montou a Israel. Vocês estão entendendo? Então isso é uma teoria, não se tem provas. O que você não pode fazer como estudante em redação de vestibular, redação de Enem, é negar o Holocausto. Negar o Holocausto é violação dos direitos humanos. Numa prova de Enem, numa prova de concurso, se você fizer isso, anula a sua questão. Você perde a prova. O Holocausto existiu, só que você tem que pensar bem como que você vai argumentar ele em prova. Mas ele existiu. Eles usavam os judeus como mão de obra escrava até os bichos ficar só pele e osso e depois matavam na câmara de gás. À medida que eles foram perdendo a guerra, nem escravos judeus mais eram, já ia direto para a câmara de gás. No final, o Hitler abandonou até o próprio povo alemão. Nos seus últimos dias no bunker em Berlim, ele fala, se o povo alemão é fraco, ele merece deixar de existir. Quer dizer, ele queria conduzir o país até a destruição total, mesmo quando a guerra já estava perdida. Por isso que vários oficiais do exército alemão tentaram assassinar ele em vários momentos, como na Operação Valkyria, que tem o filme com Tom Cruise. Teve outros casos além daquele, de tentativa de assassinato do Führer. Porque o bicho ficou totalmente goiaba durante a guerra. Ele já era meio goiaba antes, ficou totalmente durante a guerra. Por exemplo, por que até hoje você não tem um túmulo do Hitler, os restos mortais do Hitler, ninguém sabe onde está?
Imagina, se fizeram um boneco de cera do Hitler no museu em Berlim, que os neonazistas começaram a visitar o museu. Qualquer coisa que tenha a cara do Hitler, os neonazistas vão procurar para idolatrar, vira tipo um Cristo. Então você não pode fazer nada sobre isso, né? Deixar um túmulo, não pode. Porque ele tem muita idolatria até hoje, principalmente na Alemanha. Teve um filme recente de 2012, da Netflix, chamado Ele Está de Volta. Esse filme trabalha com a hipótese do Hitler viajar no tempo e vir para os dias de hoje. O filme começa como uma comédia, tirando o sarro do Hitler. À medida que o filme vai andando, de comédia vira tragédia, assim como foi a vida do Hitler. Quando ele era um maluco qualquer que tentou dar um golpe e foi preso, ele era engraçado. Quando ele chegou ao poder, passou a ser trágico. O Trump não era engraçado até ele ganhar a eleição. Trump era engraçado também. Todo mundo achava o Trump engraçado. Até ele ganhar a eleição. E assim como o Trump e outros Trumps que tem por aí. Você está entendendo? É complicado. Então, dessa aula de nazifascismo, o que vocês têm que lembrar é isso. Busca de um passado idealizado, doutrinação política, corrupção política da juventude, intimidação, fake news, quer dizer, todos esses aspectos são aspectos que caracterizam o fascismo. E o fascismo não necessariamente começa como uma ditadura, ele pode começar como um governo eleito, como aconteceu na Alemanha. Então, eu gostaria de pedir nesse final de vídeo agora que você, se tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Que no próximo vídeo agora a gente vai falar do que aconteceu depois que o Hitler jogou truco lá para invadir a Polônia e deu errado, e começou a Segunda Guerra. Vou contar uma versão resumida do que foi a Segunda Guerra Mundial para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, ou você volta lá no vídeo anterior, rever a questão da crise de 29, que eu expliquei no primeiro vídeo. Qualquer dúvida, você pode mandar um comentário que a gente responde, tá bom? Beleza para vocês? Beijo.